Bom, rapaziada, não tem jeito melhor de começar o vídeo, né? Tem que começar mostrando o nosso mister. Vocês viram aí na capa, Luiz Castro chegou para comandar o Brighton. Tá negociação difícil, porque na Inglaterra tem toda aquela questão de ter que passar por vários documentação e tal, e vai adiando essa negociação, mas o Luiz Castro chegou, tá, para comandar o nosso time. E, cara, eu vou explicar um pouco aqui, que eu acho que às vezes não fica tão claro, fica estranho, né, cara? Luiz Castro, ele não é ainda um nível de Premier League. Ele fez uma boa passagem pelo Botafogo, uma passagem não tão boa pelo Al Nassr, né? Hoje ele não é cogitado como, cara, vamos trazer o Luiz Castro para a Premier League. Por que eu trouxe? Tá? Porque tem algumas formas de se jogar esse modo carreira, né? Tem gente que edita, né, pega um treinador e coloca no clube, que, pô, maneiro também, para ficar um treinador a nível de Premier League ali como adjunto, que é quem vai comandar a equipe. Eu tô optando por um outro caminho, tá? Nesse jogo específico aqui, eu tô optando por contratar esse cara de fato, ir no mercado, abordar para assinar, igual a gente fez com o Luiz Castro, né, negociar e contratar. E é difícil você ter treinadores da prateleira da Premier League que aceitam vir para o Brighton para ser treinador adjunto. Mas você consegue ter treinadores, né, de uma segunda prateleira, por exemplo, igual o Luiz Castro era treinador do Al Nassr, e a gente conseguir trazer ele para ser treinador adjunto do Brighton. Tá? E, cara, na negociação eu tentei ser o mais real possível, tá? Ele tava pedindo, tipo, 20 mil por mês, eu joguei para 60, né, para ser mais real. Eu coloquei um bônus ali caso ele consiga classificar o time para a Champions League, né? Então, se a gente der uma olhada no contrato do Luiz Castro, ele tem aqui, ó, ganha 60.500 por mês, né? Tem aqui, qualificar-se para a UEFA Champions League, ele ganha um bônus de 1 milhão, tá? E ele ainda tem uma segunda cláusula, né? Que se algum clube quiser contratar ele como técnico e ele quiser ir, né, ele pode rescindir o contrato com a gente, que torna tudo mais difícil, né? Se ele fizer um bom trabalho, ele pode parar como treinador de uma outra equipe e a gente não consegue fazer nada. Fechou? Mas queria mostrar para vocês, né? A gente já fez a pré-temporada, ele já comandou o clube em 3 jogos, 2 ou 3 jogos, se eu não me engano. Vou mostrar para vocês o resultado dessa pré-temporada. Tá? Luiz Castro não veio sozinho para a equipe técnica. A gente também contratou treinadores para a equipe sub-21 e para a equipe sub-18, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver, sub-21. Treinador sub-21 e sub-18, exatamente. Para a equipe sub-21, a gente contratou Cláudio Barragan. É um treinador que tem um bom trabalho com jovens, que é o que a gente sempre preza aqui no Brighton. Já tem um conhecimento tático, né? Tem motivação, tem gestão de pessoas. Ele era treinador de equipes menores ali na Espanha. Então tem uma passagem aqui pelo Cádiz, que talvez seja o maior time, o Cádiz, Elche, talvez seja o maior time que ele já passou. Vem para ser treinador sub-21 do Brighton. E aqui a gente vai ter mais de uma missão com esses treinadores, tá? Além deles treinarem as equipes, seja o Luiz Castro, seja o Cláudio Barragan, seja o Obi Mikel, que é o nosso treinador sub-18, e ele muito menos capacitado que o Barragan, vocês vão ver, a gente vai buscar desenvolver esses treinadores. Então a gente vai mandar esses treinadores para curso, né? Vou vir aqui enviar para curso de qualificação, né? Principalmente o Obi Mikel, cara. O Obi Mikel eu contratei só para fazer isso. Eu acho que vai dar uma dinâmica maneira para a série, né? A gente ir desenvolvendo o Obi Mikel, e o nosso plano para ele é que ele assuma agora a equipe sub-18, passe para ser treinador da equipe sub-21 no futuro, e no nosso 5º ano aí, né, possa assumir a equipe principal e a gente fazer uma temporada com o Obi Mikel como o treinador da equipe principal. Então a gente vai ter toda essa expectativa em cima do Obi Mikel e a gente já começou a desenvolvê-lo, tá? A gente já mandou ele aqui para um curso de formação, então ele já está em curso, mas a gente já mandou ele para um curso de formação, então ele já está se desenvolvendo, um curso de formação com duração de 1 ano, então é lento, tá? Esse desenvolvimento é lento, por isso que a gente já quis começar. Bom, mas é isso. Então a gente tem o nosso treinador, a gente tem o treinador sub-21, a gente tem o treinador sub-18 e, cara, a gente demitiu grande parte da nossa equipe técnica que estava com um nível abaixo do que a gente estava esperando. E quem vai trabalhar agora para recontratar essa equipe técnica são os nossos diretores, tá? Então o Leonardo vai contratar, o nosso diretor de futebol jovem também vai fazer algumas mexidas ali nos preparadores da equipe sub-20 e a gente vai ver se a gente melhora
o nível dos preparadores aqui do Brighton. E a gente tem aqui marcado o nosso nível atual, que está baixo, porque a gente está com a equipe defasada, então a gente tem bastante oportunidade aqui, né? A gente tem 2 de 7 preparadores possíveis, né? A gente ainda não tem um preparador de bolas paradas, a gente ainda não tem olheiros, né? A gente tem 4 de 10 olheiros possíveis, a gente tem 1 de 5 analistas possíveis, então o Leonardo vai ter muito trabalho, né, no decorrer desses próximos meses para montar essa equipe e estruturar para que a gente tenha uma boa temporada, beleza? Vou passar aqui para vocês também um pouco da nossa agenda, né, como é que foi a nossa pré-temporada. O Luiz Castro ele fez esses 2 últimos jogos aqui, então ele também fez o jogo contra a Juventus. Foi um jogo que a gente nem jogou tão mal, mas a gente teve alguns erros defensivos que foram crucial para o resultado, tá? Mas a gente teve pressão. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que é legal vocês verem os jogadores, como é que tá a formação. Esse foi um jogo que quem escalou foi o preparador. Luiz Castro ainda não tinha chegado, mas veio também no 4-2-3-1 tradicional. Muito aqui do que a gente já estava esperando. Veltman pela direita, Van Heiken e Webster como titular. Isso foi surpresa, né? Que a gente espera que seja o Dunk o titular. Fedi na esquerda, Taki, Fieri, Baleba, Meter, Grudar, Mitoma e Rutter no ataque. No segundo jogo, também escalado pelo nosso preparador, que a gente perde para o Queen's Park Rangers. A gente tem um time um pouco mexido, tá? Ele vem com Fedi na direita, que eu acho que é uma adaptação aí, já que a gente tem esse déficit pela lateral direita, né? Van Heiken e Dunk, Boscagli, Kifie, Baleba, Mitoma, Grudar, MT e Rutter no ataque. Então o nosso preparador optou pelo Rutter como camisa 9, né? E aí aqui esses 2 jogos já é sobre o comando de Luiz Castro, tá? Luiz Castro ganhou o primeiro jogo, e ele veio também com 4-2-3-1 tradicional, né? E ele fez uma adaptação que eu até gostei, tá? Ele colocou o Eastwood pela direita, né? E eu acho que, por mais que não seja a sua posição de origem, é uma posição onde ele vai ter oportunidade de jogar, né? E se desenvolver ainda nessa temporada. Então, na ausência do Veltman, o Eastwood pode entrar pela lateral direita, né? Ser essa opção pela lateral direita e acabar ganhando minutos ainda numa temporada que não se espera que ele jogue tanto, tá? A zaga, aí sim, a zaga que a gente espera, né, com Van Heiken e Dunk e Fedi na esquerda, a volância, Kifie e Baleba, né, então o Ayari, de fato, vai ser uma opção, né, não vai ser titular pelo andar da carruagem. Claro, é um amistoso, mas aqui a gente já vê muito do que o Luiz Castro está pensando para o time, né? Na frente, Mite e Mitoma. Os 2 usaram o Grudar, nenhum dos 2 usaram o Soli, tá? Então o Soli deve ser uma opção pelo banco e mais uma vez o Rutter no ataque, beleza? E aí quando a gente olha o jogo contra a Juventus, né, o amistoso, como eu falei, a gente teve bastante oportunidade, foram 14 arremates contra 7, a gente jogou melhor do que a Juventus, mas a gente teve erros defensivos que foi crucial para nossa derrota e uma notícia horrível, né, que a lesão do Baleba vai perder o primeiro mês da Premier League, aí, aproximadamente 4 ou 5 jogos. Fechado? Mas aí como é que veio o time? Aí já veio muito do time que a gente também espera que jogue, tá? Ele veio com Veltman, Van Heiken, Dunk e Fedi, o Eastwood de volante, tá? Então ele tem usado o Eastwood, isso me animou muito, né? Porque eu gosto de ver esses jovens em campo, principalmente quando ele é uma opção do técnico, né? E Baleba, Soli pela direita, Andrew Moran jogou nesse jogo, Mitoma pela esquerda e Welbeck fazendo fazendo a função do centroavante, tá? Então, dado esse cenário, como que eu desenho o nosso time hoje, tá? Eu desenho o nosso time dessa forma aqui, as opções que a gente tem, então toda a estrutura, né? E esse é o meu controle, é o meu planejamento aqui como diretor, como que eu enxergo o elenco, né? E as possibilidades que a gente tem. E além disso, né, a gente tem uma visão ali por zona de fragilidade, né? Aqui a gente está com o gol como frágil, mas eu não sei se chega a ser vermelho, tá? Porque a gente tem um veterano e o Verbruggen, Verbruggen ainda não está pronto, né? O Jason
é um bom goleiro, mas não sei se é nível de, não sei se a gente tem um goleiro nível Premier League ainda. Então eu coloquei vermelho, mas talvez seja amarelo. Talvez eu tenha forçado um pouco a barra aqui, porque comparado com a lateral direita, por exemplo, que é muito vermelho, né, nosso pior setor, mesmo a gente tendo encontrado uma opção, né, o Luiz Castro encontrou uma opção de jogar com o Stewart pela direita, ainda assim é uma adaptação, né? A nossa primeira opção no banco de reservas é uma adaptação de lateral direito. Então essa é uma função que é crítica, né? Além do que a gente já conversou de camisa 10, centroavante para disputar essa posição com o Welbeck, né? Tem sido o Rutter. Vamos ver se no decorrer da temporada vai continuar. E um jogador que não baixe tanto o nível técnico quando o Mitoma não tiver à disposição para jogar. Tá? Então, para o meio da temporada, a gente já está focando nessas posições, né? E até pensando nisso, a gente já tem uma lista de jogadores sendo observados aqui. Tá? Então, quando eu venho na minha lista preferencial aqui, eu posso colocar até por posição para a gente ver. Quando a gente olha, por exemplo, lateral direito, a gente tem o Bozelli sendo observado, né? E aí se ele acabar não atendendo, a gente vai em busca de outro. Eu acho que a gente pode colocar mais laterais direito aqui nessa lista. O Bozelli é um jogador do River Plate de 20 anos, então assim, muito novo, tem potencial, né? Só não sei se ele tem potencial a nível de Premier League. Tá? E ele faz a função de zagueiro também. Então, para a gente é importante. Quando a gente olha o relatório dele aqui, né, não é um relatório muito promissor, então eu vou continuar observando para a gente entender se vale manter o Bozelli nessa lista preferencial ou não. Quando a gente olha para médio ofensivo, a gente tem 4 nomes aqui. Tá? A gente tem Ivan Jaime, que é um jogador do Porto que está emprestado no Montreal, na MLS, jogador de 23 anos, um jogador já mais pronto, tá? Eu gosto, um jogador técnico, é um camisa 10 clássico, é o que a gente está precisando e ele não é tão caro, tá? Então acredito que possa haver negócio com o Ivan Jaime, é a nossa opção aqui de camisa 10. Além do Ivan Jaime, a gente tem outras opções, como Matias Gonzalez, tá? Matias Gonzalez é um camisa 10 que joga na Argentina, então mais um 10, mais um jogador clássico, um jogador com um pouco mais de intensidade e velocidade, um jogador também bem mais barato, faz a ponta direita também, tá? Mas entre ele e Ivan Jaime, hoje a gente opta mais pelo Ivan Jaime, acredito que está mais pronto para chegar e já jogar uma Premier League. Tá? Além dele, a gente também analisa Marlon Gomes, jogador do Shakhtar Donetsk, jogador do Shakhtar Donetsk, muito mais preparado do que o jogador da Argentina, tá? Mas ainda tímido em atributo, né? Moleque novo, 20 anos, ainda vai se desenvolver, mas eu não acredito que contratando o Marlon Gomes ele chega para jogar, tá? Ele chega para assumir essa função de camisa 10. Então, ficar atento, né? Manter atento no mercado, né? Atualizando essa lista preferencial, ela vai se manter viva. Então a gente tem aqui também o Rodrigo Mora, esse também é um jogador do Porto que também ainda é muito novo, mas a gente já vem observando, já pensando em movimentações para o futuro, tá? Aqui já não é muito para agora, é mais para o futuro. Às vezes comprar agora, entendeu? A gente já compra agora, já deixa na base, já empresta se for necessário para um clube onde ele vai jogar como titular. Nossa, sempre vamos optar em emprestar jogadores para jogar, tá? Se for para ficar no banco, a gente mantém onde a gente consegue avaliar melhor, que é dentro do nosso elenco, tá? Mas para jogar, eu acredito que faça sentido. É um jogador de 17 anos com muito potencial. Quando a gente olha para outra posição que a gente também está carente, meio campo pela esquerda, aqui a gente tem várias possibilidades, não vou olhar todas, tá? Vou olhar só as principais aqui. A gente tem o Miron, tá? O Miron é um jogador que joga na Bélgica, ele ainda está sendo observado aqui, então a gente ainda não tem todas as informações dele. O que eu gosto nele, tá? É versátil, joga pela esquerda, joga pela direita, joga no centro e joga no ataque, né? Tem bons atributos aqui, acredito que vai ser um jogador de muito potencial, é novo, 21 anos, está dentro do perfil que a gente gosta aqui, né? Que o Brighton gosta e que nós também estamos buscando aqui para o projeto. Tem o Neverton, que é um jogador que vem da base do São Paulo, que sai da base do São Paulo,
né, sem jogar pelo profissional e já vai direto pro Shakhtar, é um jogador mais intenso, é um jogador mais agudo, tá, mas ainda muito novo também, 19 anos, joga nas duas, joga na esquerda e joga na direita, então é mais um jogador que a gente está observando aqui. A gente tem o Ivan Jaime que além de jogar pelo centro, joga na esquerda, né, a gente tem o Paulinho, que eu tô observando, mas a primeira vista, eu ainda prefiro o Miron, tá? Eu ainda prefiro o Miron. Mas o Paulinho já é um jogador de 24 anos, um jogador mais pronto. Pela idade, eu não sei se o Paulinho é um jogador que já chega para jogar, sabe? Não sei se ele tá a nível de substituir o Mitoma e a gente vai. Se ele for pro banco, nessa idade, nesse valor, eu não sei se seria um bom negócio, né? O jogador para ser banco tem que ser mais novo um pouco, para dar tempo deles ir entrando, se adaptando e se desenvolvendo. 24 anos ele já teria que chegar jogando, né? Para as ambições que a gente tem aqui. Então não sei se o Paulinho já chega com essa bola toda de chegar jogando, tá? Ele tá abaixo aqui do Mitoma, lógico, né, do Elbeck, né, e aqui eu não sei qual posição tá olhando pela ponta esquerda. O Sori, ele é melhor que o Mitê, ele é melhor que o Ruter, ele tem ainda um pouquinho de possibilidade potencial aqui de desenvolvimento, assim, não é a minha opção número 1 também, mais pela idade, tá? É bom jogador, mas pela idade e por não conseguir ser titular nessa idade, eu acho que o jogador tem que chegar jogando. Eu ainda fico com a primeira opção, que é o Miron. Tá, e aqui a gente vai olhar o último aqui pela esquerda, que é o Ângel Dias. Tá, o Ângel Dias é um jogador do Júnior Barranquilla, tá, tem seus 20 anos, por mais que não pareça, andou mesmo em estrada de chão, é verdade. Ó, é pretendido aqui pelo Milan, então aqui a gente já vê que a gente está no caminho certo. Tá, a gente olha os atributos ainda, tem potencial para se desenvolver, joga nas duas pontas, joga na direita, joga na esquerda. Quando a gente olha para o relatório dele, né, é um relatório que o potencial dele tá no limite, né, então ele pode alcançar aí bons números. E cara, eu vejo o Luiz Angel Dias muito parecido com o Luiz Dias, né, que também saiu do Júnior Barranquilla, foi pro Porto, depois foi pro Liverpool, agora tá no Bayern de Munique, né, ele tem as mesmas características, né? Pode traçar o mesmo caminho que o Luiz Dias traçou, né? Vindo para a Premier League, né? Jogando pelo lado esquerdo, né? Pode se destacar e quem sabe ser uma possível venda ainda. Então acho que esse é um jogador que eu também estou de olho. Cara, deixa eu ver se tem mais algum nome interessante aqui. Cara, tem o William Gomes, tá? O William Gomes também era da base do São Paulo, né? Tá no time B do Porto. Que é isso, gente? Que foto é essa? Tem bons atributos aqui, assim, mas ainda tem potencial para se desenvolver. Também é um jogador pensando mais no futuro, tá? Não é um jogador para agora, é um jogador para trazer, para trabalhar ele e colocar ele para jogar mais para frente, talvez emprestar toda aquela ideia que a gente teve com o Rodrigo Mora. A gente também pode trabalhar essa ideia com o William Gomes. Tá? E o último aqui, que é o centroavante, aqui a gente tem também algumas boas opções, né? Mas eu gosto do Ferninho. Tá? O Ferninho é um jogador de 23 anos, ou seja, um jogador pronto. Jogador pronto, já que chega para disputar a posição, chega para jogar. Tá? É pretendido aqui pelo Genk. Os atributos dele é escada diária que a gente está buscando. Tá, deixa eu ver no relatório aqui se ele ainda tem potencial. Cara, tem muito potencial de desenvolvimento ainda. Então, esse é o 9 que eu tô buscando na real. Tipo, é a minha opção número 1. Não é um jogador tão caro. A gente tá falando de um jogador aí que tá em torno de 5 milhões. Então, cara, seria um baita investimento aqui pra gente contratar o Ferninho. Tá? Mas dado o cenário em que a gente precisa ter mais opções, eu deixo aqui como opção o Simeone. Já não vou entrar aqui, tem um cara que eu quero mostrar das opções que a gente tem, que é o Samu Omorodion, tá? Esse cara aqui também é muito bom, já é da base da França, já tem atributos muito bom, é muito forte, é goleador, tá? É goleador. Quando a gente olha aqui nos atributos, já tem bons atributos, né? E vai melhorar ainda mais. É um jogador um pouco mais caro, tá? Tá ali na casa dos 30, 40 milhões. Então a gente teria que investir um pouco mais. Porém, o retorno aqui é garantido, cara. Que é assim, um baita jogador.
Quando a gente olha para o relatório também, tem potencial aí para ser 6 estrelas. Se tivesse 6 estrelas, que ele ia ser 6 estrelas. Então, uma das nossas opções também, né? Mas aí está muito atrelado à venda. Né? Não sei se para essa temporada eu já consigo fazer esse movimento, porque lembrando, a gente tem também como objetivo manter as finanças equilibradas e vender mais do que contratar. Como a gente não tem muita possível peça de venda de alto valor agora, corre o risco de eu contratar um jogador nesse custo e não conseguir cobrir ele com nenhuma venda. Então eu tenho que me preocupar com isso também. E caso eu traga ele, eu fico limitado depois para movimentar. Então, tudo isso a gente precisa pensar. Vai depender muito do interesse do mercado nos nossos jogadores. Então a gente vai trabalhar com essas possibilidades, tá? Uma coisa que eu esqueci de mostrar, que eu queria mostrar também, que eu mostrei os treinadores, mas eu não mostrei o nosso diretor, né, que é o Leonardo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar ele aqui nesse bolo aqui de comissão técnica. Luiz Castro tá aqui, o Leonardo. Deixa eu botar aqui na ordem de função, diretor. Leonardo, tá aqui, ó, diretor desportivo. Cara, e assim, é uma baita contratação também, tá? É um cara que participou de um projeto de PSG, né, foi diretor do Milan, participou de um projeto de PSG, numa pegada diferente, né, numa ideia onde você já tem o dinheiro e precisa vir forte nas contratações. Aqui não, aqui ele não tem o dinheiro, então ele vai precisar, né, trabalhar bem esse conhecimento de observação para que a gente junto consiga achar as melhores opções aqui para o elenco. Tá, e além disso ele tem uma avaliação ali de uma capacidade de negociar muito boa, né, o que me leva a crer que ele vai montar uma boa equipe técnica aí durante essa temporada. Então só queria mostrar para vocês o Leonardo. Então, cara, a gente mostrou o time, né, a gente mostrou um pouco das expectativas que a gente tem ali sobre o elenco. Tá? A gente conseguiu falar de contratação, né, a gente conseguiu falar dos nossos treinadores, a possibilidade de desenvolver esses treinadores. Então, para o próximo vídeo a gente já vem com jogos, né? Então a gente vai fazer ali uma previsão do primeiro mês. E já vamos trazer também os jogos da Premier League. Então vamos começar a temporada, né? O Brighton vai para cima. A gente vai conseguir os nossos objetivos e quem sabe aí, se tudo der certo, o Luiz Castro leva a gente para uma competição europeia. Não vou nem falar de Champions, né, porque é muito difícil, né? Tem um Big Six que é muito forte, mas se a gente beliscar uma Conference, se a gente beliscar uma Euro, né, a nossa temporada já está salva. Né, a gente cumpre vários dos nossos objetivos aí. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. É nóis.